Boa noite, gente. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de licitação. Eu vou tentar colaborar com vocês no item 6 do edital da UFOPA, que trata sobre legislação. Então a gente vai fazer vários vídeos relacionados à Lei 8666, a Lei 9784 e a Lei 8112. Eu espero que esses vídeos possam colaborar com o seu sucesso nesse concurso. Bom, então vamos lá. Em relação à lei de licitação, o que você precisa fazer em casa? Eu vou deixar uma parte mastigada para você. Você vai precisar ter a Lei 8666 na sua mão e a Lei 10.520, tá? Então hoje a gente vai fazer uma pequena abordagem em torno de 4 minutos sobre o conteúdo de licitação. Primeiro passo que eu preciso saber: o que é licitação? Licitação representa um procedimento administrativo. Então a primeira pegadinha de prova é essa: procedimento administrativo. É uma das etapas de uma fase final de um processo licitatório. Tá? Então, licitação representa um procedimento administrativo que vai ter alguns objetivos específicos, chamados de finalidade. O primeiro deles é proposta mais vantajosa. O segundo deles, isonomia. E o terceiro, anota aí, desenvolvimento nacional. Então, agora que eu já sei o conceito, eu posso fazer isso e deixar no seu caderno. Licitação representa um procedimento administrativo do Estado que visa a proposta mais vantajosa, respeitando a isonomia, buscando sempre o desenvolvimento nacional do país. Diante do conceito, a gente vai dar um pulozinho. O que eu preciso saber além disso? Quem é que é obrigado a licitar? A administração pública, direta e indireta, tem uma obrigação de fazer licitação. Porém, as empresas estatais e a sociedade de economia mista, diante dos casos de atividade de exploração estritamente econômica como atividade fim, elas adotam um procedimento simplificado. Tá? Então, o que você vai anotar no seu caderno? Todo mundo tem a obrigação de fazer licitação, que está dentro da administração pública direta e indireta, com ressalva da sociedade de economia mista e das empresas públicas que fazem um procedimento simplificado. Beleza? Terceiro setor, professor. As paraestatais, elas não têm obrigatoriedade no procedimento licitatório. O exemplo mais claro disso aqui na região de Santarém é as organizações sociais, como é o exemplo da ProSaúde, que atua representando o hospital regional. Ok? Partindo desse ponto, o que a gente pode destacar mais nesse vídeo? Quem é a competência para legislar sobre normas gerais? União Federal, previsão no artigo 22. O que eu preciso saber fora isso? Que os estados e municípios podem legislar sobre o assunto de licitação de forma específica. Beleza? Finalizando isso, o que a gente vai trabalhar com vocês ainda agora? Princípios, tá? O que você precisa saber para fazer esse concurso? No mínimo, tu tem que saber o LIMP, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade, que são o quê? Princípios básicos dentro do ordenamento do direito administrativo, que tem previsão na Constituição, artigo 37, então faça a leitura do artigo 37, e o regime jurídico de direito administrativo, que tem a supremacia e a indisponibilidade. O que eu preciso saber a mais do que isso? Os princípios específicos que estão previstos na Lei 8666. Primeiro deles, vinculação ao instrumento convocatório. O que significa isso, professor? Significa que o servidor público, que a administração pública, sempre que vier realizar um procedimento licitatório, deve obrigatoriamente apresentar todos os elementos que são considerados importantes para aquela licitação no edital. A vinculação ao instrumento convocatório, como Eli Lopes Meirelles sempre dizia, significa que o edital vai ser a lei que vai reger aquela licitação. Então, por conta disso, essa é a importância. Segundo princípio que você precisa saber, o princípio do julgamento objetivo. Esse princípio do julgamento objetivo diz o quê? Que o servidor público e a administração pública devem adotar critérios claros para escolher a empresa que vai ter a proposta mais vantajosa. Então, o que acontece na prática e no dia a dia? A administração pública está diante de 4 modalidades, de 4 tipos de licitação, que ela vai fazer a seleção da proposta mais vantajosa. Aplicar o princípio do julgamento objetivo é justamente analisar esses critérios de forma clara, sem trazer uma distinção diferente, beleza? Finalizando, um princípio importante, sigilo das propostas, que significa o quê? Que é a obrigação da administração pública manter os envelopes lacrados de qualquer licitação até o momento da abertura, tá? Diante dos princípios, gente, fica muito fácil de você conseguir trabalhar. Os outros pontos que a gente vai trabalhar dentro desse conteúdo é o quê? As regras e exceções de licitar, as modalidades de licitação e os contratos. Desejo sucesso, um abraço.